Olá, como é que você está? Eu espero que muito bem. O motivo do nosso bate-papo hoje aqui é em relação a um indicador, um dado que saiu aí recentemente e nos faz avaliar um pouco mais aí o cenário econômico em geral, mas ainda um pouco mais e mais a fundo e avaliar com precisão as nossas finanças pessoais, né? Então é isso que a gente vai estar tratando aqui. Antes disso, vou pedir para você que não é inscrito se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo. Tenho certeza que você vai gostar, vai te trazer bastante insights aí em relação a essa parte de endividamento, que é o que a gente vai estar tratando aqui hoje, uma vez que acabou de sair, né? Então esse dado aí do IDCC, que é o indicador de demanda do consumidor por crédito, que é um indicador aí medido pelo Serasa Experian. O que esse dado nos traz então aí? Ele está falando que em maio de 2022 a procura por crédito, né, dos brasileiros cresceu aí uma média a nível nacional de 11%, isso comparado de 2021 para 2022. Então, no último ano, a solicitação de crédito, as pessoas estão pedindo mais crédito, esse indicador ele subiu 11% numa média nacional, tá? Isso devido ao quê? Obviamente vários fatores, né? Alguns deles estão sendo atrelados aí a desemprego. Isso vai um pouco meio fora aí de contexto, porque recentemente saiu uma pesquisa que o desemprego no país acabou tendo uma certa queda, né, nos últimos dias, últimos meses aí. Entretanto, a média nacional, como eu falei, ela é de 11%, porém, se a gente for buscar por região, nós tivemos um aumento maior lá no norte do país, né? E aí sim, isso pode ser que tenha a ver, uma vez que ela concentra, né, então a maior parcela de pedidos por crédito está lá, e ao todo os 7 estados aí nortistas, então eles são responsáveis por 17,8% das solicitações de empréstimo nesse período. A gente sabe que a região norte é uma região um pouco mais carente, né? Ela tem a menor renda per capita do país, né? E também aí com a inflação elevada, a população de baixa renda ela acaba sendo um pouco mais afetada. Um pouco não, bem mais afetada do que as demais aí. Então, com menor renda, obviamente, se torna necessário, né, estar solicitando essa renda complementar para que possa estar sendo tratado as despesas ali do dia a dia de uma forma ou de outra, né, como aí, nesse caso, acaba sendo complementada pelo empréstimo. Então, o percentual, além de ser o mais elevado, né, do que a média de todos os estados, ali 11,1%, só ficou atrás do Nordeste, que daí foi de 14,9%. Mas para nós, no dia a dia em geral, o que isso acaba impactando, né? Só antes disso, aí, então, um dado importante também é que a maioria do pessoal aí que teve solicitando esses empréstimos foi aí aqueles que têm uma renda ali, recebem salários, no caso, entre 5 e 10 mil reais por mês, tá? O avanço nessa faixa aí também foi maior, foi de 13%, também acima aí da renda nacional. E o que a gente tem que levar em consideração nesse momento, então, quando estamos falando aí dessa questão de solicitação de empréstimo? Você tem que pensar o seguinte: o empréstimo ele não é dos males assim tão ruim quando se tem um planejamento para isso, né? Veja bem, quando nós vamos adquirir um imóvel, quando vamos adquirir um automóvel, um bem, o que a gente faz na maioria das vezes, que não é o mais correto, mas às vezes é o que a possibilidade acaba nos trazendo ali a realidade, né? O que nós temos condições de fazer para estar adquirindo aquele determinado bem. A gente vai lá e faz um financiamento, financia. O financiamento nada mais é do que um empréstimo. Então você está emprestando um capital, seja da instituição que for, para estar adquirindo aquele bem e pagando ao longo do tempo. Isso é planejado, né? Isso é uma coisa que você faz com planejamento. Então isso não é dos males o pior, como eu falei, não é tão ruim. O problema é quando você faz um empréstimo, por exemplo, para pagar outras contas, ou seja, quando a sua renda que você tem aqui, recebe todo mês, de um período ali X, não está sendo suficiente para pagar as suas contas. Então você não consegue, o que você tira daqui da renda para colocar dentro das dívidas não é suficiente. Então você precisa achar uma outra fonte de renda. O que você faz? Você vai lá e faz um empréstimo. E aí é certo que isso vai virar uma bola de neve, porque você está naquele mês vai ter que pagar todas as contas que tinha e aí vai ter que pagar mais uma continha que apareceu aqui agora, que é o quê? Justamente o empréstimo que você fez para pagar as contas do passado.
Então isso é uma coisa que com certeza vai se acumular ao longo do tempo e vai te trazer maiores dores de cabeça. Então o empréstimo ele não é indicado para estar pagando contas rotineiras, conta do dia a dia, né? E sim para uma coisa que sai fora do seu contexto e que você sabe que vai ter possibilidade de tirar de algum lugar, qualquer que seja, para estar pagando aquilo. Então isso tem que ser considerado na hora aí, ser levado em conta, né, na hora de estar fazendo o empréstimo. Então essa é a dica que eu queria estar trazendo para vocês com esse vídeo. Prestem muita atenção, avaliem bem na hora de fazer o empréstimo, vejam se vocês vão ter condições realmente de estar honrando com aquele compromisso, vão ter condições de estar tirando de algum lugar, qualquer que seja, para estar pagando as parcelas que vão ser imputadas a partir de ali no seu orçamento mensal, e que você não vai estar arrumando mais problema ainda, perdendo noites de sono aí por causa dele, tá bom, pessoal? Esse que era o intuito aí desse vídeo, essa que é a ideia de estar gravando esse vídeo para estar falando justamente desse dado que acabou de chegar aí para nós, né? Um dado um pouco chato, né? Um dado não muito legal de se falar. Endividamento, eu acredito que não é bom para ninguém, mas a gente tem que estar ligado, tem que estar antenado nisso, e eu fico feliz de poder estar trazendo isso para alertar vocês, ajudar a vocês a estarem pensando nisso aí, tá? Uma coisa importante também é se pensar, a prestação que você está pagando ali, ela tem juros embutidos. Qual foi os juros que você acabou aceitando pagar nesse empréstimo que você fez? Veja bem, taxas administrativas, seja da qual instituição quer que você esteja fazendo isso. Veja o tintim por tintim ali, todos os detalhes, as letras miúdas do seu contrato na hora que você for estar fazendo esses empréstimos aí, para não ter surpresa lá no final. Legal, pessoal? Essas são as dicas. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de curtir, se inscrever no canal. Até a próxima. Valeu!